Pessoal, a gente falou agora de regras comerciais, a gente falou sobre a aceitação, a partir de qual idade a gente aceita, nós falamos sobre o reajuste, passamos por vigência. Então, todas essas informações que nós vimos até aqui compõem a forma com que vocês vão negociar e passar de informação para o cliente, do que é aceito, do que não é aceito, até a gente chegar nesse próximo tópico, que são as principais entidades de comercialização. Lá no início, eu trouxe para vocês que a Qualicorp possui mais de 500 entidades. Esse é um número surpreendente, porque você vê muitas possibilidades de negociação. Aqui eu não vou trazer nem a metade, porque é impossível passar todas as entidades e a gente saber dos detalhes de todas as entidades. O que eu vou trazer aqui para vocês são as principais que mais comercializamos aqui em São Paulo. Porque quando eu falo de 500 entidades, eu estou falando a nível nacional. Eu tenho algumas entidades que eu aceito em todos os estados, na maioria deles. Eu tenho entidades que são aceitas só naquela determinada região, ou no Rio de Janeiro, ou em Fortaleza, onde vocês forem fazer a negociação. E eu tenho algumas entidades que são aceitas somente em São Paulo. E tem algumas facilidades que nós conseguimos aqui, tá bom? Então a gente vai falar de alguma delas agora. Entidades estudantis. Nós temos 3 e com certeza vocês já ouviram falar dessas 3. Então nós temos a UBE, que ela tem um valor de R$ 5,70 por mês. A documentação completa vocês conseguem ver lá na tabela, né, na nossa tabela, dentro do Qualivendas ou no site do Tamo Junto. Vocês também conseguem lá na aba tabelas pegar todas as tabelas para comercialização. A filiação é direto no site da UBE, e nesta entidade que eu vendo a partir de 2 anos, eu só aceito a Oeste Saúde. Tá? Então, assim, vocês vão observando todo esse movimento, como eu já falei, no mercado. Cada vez mais está escasso a venda, a comercialização de planos para criança. Nessa entidade, eu só aceito essa operadora, tá? Então, algumas entidades vocês vão ver que tem valor de associação, outras não vão ter, e aí aqui tiver eu vou mostrar, e aqui não tiver, vai estar descrito aqui para vocês. Algumas filiações são feitas direto no site da entidade, outras filiações, a própria Qualicorp faz o processo de filiação, então é super tranquilo para você. E a gente vai ver aqui quais são as operadoras aceitas ou não, tá? UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, R$ 5,20 por mês, a cobrança da entidade. A documentação vocês veem também no site do Tabela de Vendas. A filiação direto no site da UBS, tá? E aí, o que eu posso comercializar aqui? Gente, eu já tenho um pouco mais de opções para poder vender para esse cliente. Eu posso vender para esse cliente Ativia, NDI, Apvida, Oeste Saúde, São Cristóvão e Unimed Guarulhos. Para Ativia, Intermédica, São Cristóvão e Unimed Guarulhos, eu vendo a partir de 6 anos, tá? Então, são essas as operadoras que eu posso vender nessa entidade, caso você esteja negociando com um pai, né, uma mãe, ou né, um responsável ali por essa criança a partir de 6 anos. Vocês têm essas opções aqui para colocar nessa entidade, tá? E eu tenho aqui UNI, que é a União Nacional dos Estudantes, o valor de R$ 8,90 por mês. A filiação ela é direta no site da Uni e eu vou ter muito mais opções para poder comercializar. Então eu tenho Ana Costa, Ativia, Blumed, Apvida, NDI, Oeste Saúde, São Cristóvão, Unimed Guarulhos e Uniosp. Gente, atenção, nessa entidade Uni, eu só aceito graduação. Então você fala assim, o meu cliente, ele faz pós ou ele faz
MBA ou ele faz tecnólogo, eu aceito graduação. Qual curso? Qualquer curso de graduação, tá? Então aqui é legal essa entidade porque eu tenho muitas opções aqui para poder vender. Muitos estudantes hoje buscam, né, fazer o plano de saúde, filiando a Uni, a gente tem essas operadoras para poder vender, tá? Então essas são as entidades estudantis que nós temos no portfólio da Qualicorp e essas são as operadoras que nós podemos comercializar, tá bom? Bom, agora, quando eu falo de profissional liberal e algumas outras formações, eu tenho a Bracem e as Profili, que eu posso fazer a comercialização. Então vamos lá começar pela Bracem. A Bracem não tem custo para afiliar, então já é um ponto positivo, já facilita a vida de vocês aqui para você poder vender para o seu cliente. A afiliação é direto no site da Bracem, então é bem tranquilo também. E para quem eu posso vender nessa entidade? Ana Costa, Blumed, NDI, Oeste Saúde e Unimed Santos. Qual que é o ponto importante aqui da Bracem? Gente, eu aceito profissional classista e não classista. O que é isso, Kátia? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu me formei em arquitetura, tá? E eu trabalho na Qualicorp, né? Falei para vocês, trabalho com treinamento na Qualicorp. Então eu não atuo na minha área, mas eu tenho diploma, porque eu me formei em arquitetura. Eu sou uma profissional não classista. Vocês conseguem vender a Bracem, tá? Agora, se eu também me formei e atuo na minha área, tenho lá a carteirinha do meu conselho, eu também aceito. Então eu aceito o profissional que atua na área, tem a carteira do conselho, ou aquele profissional que não atua na área e muitas vezes não paga a carteira do conselho, mas ele tem um diploma, então eu consigo fazer, tá? As Profili. As Profili é uma entidade também para profissional liberal, um ponto importante dentro da Bracem e das Profili, gente. Quais são as formações, né, as profissões que eu aceito? Tem uma lista gigante de profissões para cada operadora. Então, exemplo, eu vou vender a Bracem, eu preciso ver para qual operadora que eu vou vender e quando você for olhar a tabela, vai estar as profissões que você pode vender para esse profissional. Então, tem o professor, tem o biólogo, tem o dentista, tem o psicólogo, tem o arquiteto. Então você vai tendo algumas profissões, né, algumas formações ali que você pode vender. Só precisa tomar cuidado mesmo e olhar de acordo com a operadora que você está vendendo, que pode ser que tenha alguma profissão que mude de operadora para outra. E aí, às vezes você viu que aquela profissão tem na Ana Costa, mas não tem na Unimed Santos, tá? Então é sempre melhor, aconselhável vocês confirmarem a profissão. Mesma coisa nas Profili. Eu tenho um leque de formações que eu aceito dentro das Profili. Então, aqui é profissional liberal também, ele é isento, não tem custo a afiliação. A afiliação é super tranquila dentro do site das Profili e eu tenho todas essas operadoras também para poder comercializar. Então, profissional liberal, isento, for colocar nas Profili, eu posso vender a Mil, Ative, NDI, que é a Intermédica, Notre Dame Intermédica, Oeste Saúde, Sul América, São Cristóvão, Unimed Guarulhos, Jundiaí e Uniosp. Então, tenho mais opções aqui para poder vender para o meu cliente. E vocês perceberam aqui que eu tenho 2 asteriscos, um em Ativia e o outro na Sul América. Esse é um ponto importante que eu vou explicar para vocês, que é a possibilidade de fazer o sócio vinculado. Quem já vende Qualicorp, quem já vendeu Sul América, vai saber do que eu estou falando, mas é importante a gente poder reforçar aqui a informação. Essas 2 operadoras, Ativia e Sul América, eu tenho a possibilidade de fazer a venda dentro dessa entidade
nas profissões que eu tenho disponíveis, o sócio efetivo ou o sócio vinculado. Quem que é o sócio efetivo? Sou eu que me formei, tô dentro daquelas profissões e aí você faz a venda para esse cliente. Ou, se você estiver negociando com um cliente, Atívia e Suamérica, e ele falar assim: Kátia, eu não tenho formação, não tenho diploma, não me formei, mas eu gostaria de fazer Suamérica. Me falaram que é um plano bom, me falaram que eu já tive Suamérica em algum momento, eu quero ter novamente. Ou Atívia, eu moro na região de São José, eu moro na região do Vale do Paraíba, e Atívia para mim é uma opção, só que eu não tenho formação, não tenho diploma. Nós podemos fazer o sócio vinculado, que eu tenho alguns graus de parentesco que eu posso vincular a esse cliente, e se esse grau de parentesco tiver um diploma, se ele for formado, eu vinculo ele ao cliente e faço a venda. Kátia, esse cliente, esse grau de parentesco, esse tio, ele vai ter que entrar no plano? Não. Kátia, esse tio, ele vai ter que se filiar à entidade? Não. Então, como que funciona? Então, você está vendendo para mim e eu falo: olha, o meu tio, ele é formado, ele é médico. Aí você, quando for fazer a filiação dentro do site das Profile, para apenas Atívia e Suamérica, você vai colocar lá se é sócio vinculado. Se o cliente já tiver o diploma dentro das profissões, vocês vão vender dessa forma. Se não tiver, aí você vai lá, clique em sócio vinculado e vai ter as opções do grau de parentesco. Você vai colocar o tio e aí a gente entende que esse tio é quem tem o diploma e você está vinculando ele para fazer a venda do plano de saúde, tá? Você não precisa anexar esse diploma no site das Profile e nem precisa colocar ele na proposta, mas é importante que esse grau de parentesco tenha realmente esse diploma e essa formação, porque caso em algum momento essas duas operadoras solicitem esse diploma, a gente tenha como comprovar essa formação e esse vínculo, ok? Então a gente tem esse diferencial aqui para essas duas operadoras dentro das Profile. E nós temos o SAESP, que é uma entidade que nós chamamos também de Coringa, dentro da Qualicorp aqui em São Paulo, em que não tem custo, é uma entidade que é o Sindicato dos Administradores, né, do Estado de São Paulo. Não tem custo, a filiação é feita direto pela Qualicorp, é uma ficha que o seu cliente vai preencher, então é super tranquila a filiação. Só tem um adendo para Seguros Unimed, que a gente precisa da declaração para a gente fazer a filiação desse cliente, mas as outras operadoras a gente faz só com a ficha que está disponível dentro, junto com a tabela de vendas. Quando vocês utilizarem o sistema, vocês vão saber baixar essa ficha. E aqui no SAESP a gente tem todas essas operadoras que você pode comercializar: a Mil, Ana Costa, Atívia, GNDI, Oeste Saúde, Seguros Unimed, Suamérica, São Cristóvão, Unimed Nacional, Unimed Santos e Uniosp. Então vocês viram aqui que o SAESP realmente é coringa, porque ele tem praticamente em todas as operadoras que a Qualicorp trabalha. E eu tenho um ponto que é a GNDI, que eu coloquei um asterisco ali para falar para vocês. O SAESP, gente, ele tem uma listagem com muitos cursos que são reconhecidos pelo CRA, né? No Conselho de Administração. Então aqui eu consigo vender não só para o administrador ou para o estudante de administração, porque em algumas operadoras eu também aceito estudante. Então aí vocês confirmem lá na tabela qual é essa operadora e você consegue vender também, tá? E aí esses cursos são
diversos. Eu vou ter hotelaria, eu vou ter logística, eu vou ter gestão hospitalar. Eu tenho vários cursos que não se limita apenas em administração que eu posso vender para as operadoras, exceto o GNDI, que eu não posso vender essa tabela. E a 1000, eu só aceito o administrador ou o estudante de administração, tá? Então, esse é um ponto importante de vocês saberem, porque às vezes você vai lá ver a tabela, quais são esses mais de 100 cursos, e aí você vai vender GNDI, e aí GNDI a gente vai aceitar somente o administrador, tá bom? E aqui, como eu já falei, em algumas dessas operadoras eu vou aceitar o estudante. Por que esse tópico é importante eu frisar para vocês? Porque quando a gente fala do estudante, né, de administração, ou você está fazendo a negociação, vem o Uni na cabeça. E o Uni tem um custo de R$ 8,90 para o estudante de graduação. Se esse curso estiver dentro da nossa lista do SAESP, é melhor você fazer o SAESP, porque é uma tabela mais em conta e ele é isento da filiação, tá bom? Então, essas informações são importantes porque ajuda vocês a oferecer aquilo que é melhor para o cliente de vocês, tá? Bom, gente, e para finalizar aqui, as entidades mais importantes ou as que mais a gente comercializa no dia a dia, a gente tem as entidades abertas, né? Então, a gente falou das entidades fechadas, as Profili, a gente falou do SAESP, que é para administrador. Então, para quem está aí e não está sabendo qual que é a diferença da entidade aberta e fechada, a entidade fechada é para um público específico, né? O profissional liberal, o administrador, o engenheiro, o psicólogo, o arquiteto. E nós temos a tabela aberta, que são aqueles profissionais que não possuem formação. E aí a gente tem aqui algumas coringas que a gente consegue trazer esse cliente. Porém, ela é uma tabela um pouco mais cara do que a tabela fechada, tá bom? Mas a gente não deixa de vender para o cliente. A gente tem diversas opções caso o seu cliente não tenha a formação que se encaixe nas outras entidades. Então, eu tenho aqui a Anacom. A Anacom está dentro de uma entidade, de uma tabela aberta, não tem custo, então é isenta a associação. A afiliação é pelo WhatsApp, então é super tranquila, né, para você poder filiar o seu cliente. E eu tenho aqui essas operadoras: Ativia, Blumed, GNDI, Oeste Saúde, São Cristóvão, Unimed Guarulhos e Uniosp. Então aqui a cópia da carteira, a gente consegue fazer a venda desta entidade para essas operadoras que estão disponíveis, tá? Eu tenho a VASP, só que a VASP eu tenho aqui um portfólio menor de operadoras, São Cristóvão e Apvida, R$ 8,00 um mês, a associação é direto no site e a apresentação do PIS, tá? E o Simp. O Simp, gente, é uma entidade que ela é muito conhecida no mercado, comercialização pela Qualicorp. Ela tem o custo de R$ 49,80 no ano, tá? Esse primeiro valor, esse cliente, ele precisa pagar total e depois no segundo ano ele consegue parcelar, tá? A filiação é pelo WhatsApp, bem tranquilo também para filiar o cliente. E eu tenho disponível essas operadoras: Ana Costa, Blumed, GNDI, um adendo, que eu só consigo vender até o Smart 400, se for no Simp, tá bom? As outras entidades eu consigo vender para os produtos acima, só no Simp que é até esse produto. Sul América, São Cristóvão e Uniosp. Filiação é padrão, é bem tranquila, só o documento pessoal do cliente para a gente conseguir filiar. Então aqui a gente tem um leque de entidades com facilidades de você poder fazer a filiação. Tem um número menor de operadoras que a gente consegue comercializar, mas a gente tem opções. E aí o que é importante, gente? Vocês sempre se atentarem qual que é o perfil do cliente que vocês estão negociando. Porque muitas vezes a gente fica
focado só em uma operadora, em uma entidade, a gente quer fazer acontecer naquela operadora ou na entidade e a gente precisa montar um quebra-cabeça, né? E entender o que é melhor para esse cliente. Não é o que a gente acha que é o ideal, né? Óbvio que vocês são os responsáveis por fazer essa condução na negociação, mas a gente conseguir olhar de modo geral o que vai ser melhor para oferecer para ele, tá? E aqui a gente passou por 9 principais entidades que a Qualicorp tem e que mais comercializa aqui em São Paulo, tá bom?